sou todo sofreguidão. Os ais não escutam os ais, o silêncio me acusa, meu pensamento se esvai, universo sem. Hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva. Uma boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, a TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com.br, mais uma vez com o programa Alegria de Viver, ao vivo, onde neste programa tratamos de assuntos acerca do suicídio. Nós estamos estudando atualmente o livro Suicídio, de Richard Simonetti, né? Tudo o que você precisa saber. É um livro simples, um assunto muito profundo, mas Richard Simonetti trata com muita propriedade, né, do assunto neste livro. E nós estamos estudando justamente a parte de efeitos, né, do suicídio. Já estudamos o capítulo Consequências Imediatas do Suicídio, Dificuldades do Desligamento, e hoje nós vamos estudar justamente o capítulo do confinamento. A ideia é justamente nós termos um subsídio para que possamos entender de uma forma geral o que seria o suicídio, como outros temas que nós vamos aqui debater, estudar sobre depressão, ideações suicidas. Então a ideia é justamente levar esse conhecimento para que todos nós possamos, no nosso dia a dia, quando surgir a oportunidade,
saber conversar com as pessoas a respeito desse tema. E a doutrina espírita, ela com muita tranquilidade, ela trata do assunto de forma muito aberta, com muita profundidade, e nos dá justamente a possibilidade de realmente levar às pessoas aquilo que elas precisam saber sobre a questão. Então, o capítulo de hoje, confinamento, como nós falamos anteriormente em outros programas, esse livro, Richard Simonetti, ele faz perguntas e responde essas questões. São perguntas que nós costumeiramente fazemos e muitas vezes não encontramos uma resposta tão completa como ele coloca aqui no livro, né? Para que a gente possa entender melhor essa questão do assunto. Eu creio que vocês estão recebendo bem, né, o nosso áudio, e desta forma nós vamos iniciar. E a primeira pergunta é: os suicidas ficam juntos? Segundo as informações da espiritualidade, os suicidas tendem a agrupar-se em regiões umbralinas, às voltas com tormentos inenarráveis, de conformidade com suas mazelas. Em A Divina Comédia, Dante, de 1265 a 1321, reporta-se a essa situação. Embora o caráter ficcional de sua narrativa, concebe-se hoje que o grande poeta florentino foi levado em desdobramento às regiões de sofrimento no plano espiritual, registrando fragmentária visão de uma realidade descortinada pela doutrina espírita. Então, pelo que Richard Simonetti coloca aqui, justamente os espíritos se agrupam de acordo justamente com as dificuldades de cada um, como nós sintonizamos e nos agrupamos com aquelas pessoas que têm a nossa mesma proposta de ideias, né, aqui no plano físico e no mundo espiritual. Também nós estamos nos reunidos de acordo com as nossas afinidades, as nossas tendências e tudo mais. Há algum tempo determinado de confinamento como uma sentença condenatória. Isso também é um ponto de muita dúvida para todos nós, né? Existe um tempo onde o suicida vai ficar naquele local, né, em confinamento, e ele responde: as regiões purgatoriais do mundo espiritual não se situam como penitenciárias, onde devemos cumprir determinada pena. O suicida ali ficará pelo tempo necessário até que supere os desajustes maiores consequentes da violência que praticou contra si mesmo. E nós sabemos que é justamente uma falta gravíssima, né, dar cabo da nossa própria vida, e principalmente porque com a tentativa de resolver os problemas, vai ver que no outro lado continua vivo, né, e até com os problemas aumentados. O Luiz José coloca justamente o Vale dos Suicidas. Nós encontramos, quem não leu o livro Memórias de um Suicida, de Ivone A. Pereira, vai ter uma visão geral sobre esse tema, muito interessante, né, o livro. É um livro um pouco extenso, espesso, mas é um livro muito bom de se ler. E Ivone justamente se relata a questão do Vale dos Suicidas, onde os suicidas, de acordo com as suas tendências, se encontram, vão para ou são arrastados para este local. A terceira questão: então, o tempo de permanência nessas regiões de sofrimento não é o mesmo para todos? Não.
porque há múltiplos fatores a serem considerados. O tipo de suicídio, as motivações, as influências espirituais, o grau de conhecimento, o estágio evolutivo, partindo do princípio de que quanto mais esclarecido, mais intensos seus padecimentos, mais demorada a sua recuperação. É justamente aquela questão, a quem mais será dado, a mais será pedido, né? Então, quanto mais esclarecido este cometer o ato do suicídio, mais sofrimento recairá sobre ele, porque este tem a consciência, sabe que é um espírito que não vai morrer, vai dar cabo do seu corpo físico, mas continua vivendo, né? Então a este será mais pedido, será mais cobrado, a sua própria consciência vai cobrar em relação a essas questões. Então esse tempo de permanência nessas regiões de sofrimento é muito variado, é caso a caso, cada um tem a sua forma, né, de reagir, tem os seus atenuantes, né, e é por isso que não cabe a ninguém fazer o julgamento daquele que foi acometido pelo suicídio, mas antes disso fazer orações sempre para estes que partiram desta forma para o plano espiritual. A questão 4. Lembra a afirmativa de Jesus, Lucas capítulo 12, versículo 48, foi o que falamos anteriormente. Muito será pedido àquele que muito se ofereceu. Sim, podemos aplicá-la ao suicida. Se o indivíduo tem noção do que é um suicídio e de suas consequências maiores serão os seus desajustes e a duração do seu confinamento. A questão 5. Há quem diga que o suicida permanecerá ali pelo tempo que lhe faltava de vida quando cometeu o suicídio. Pergunta muito interessante de Richard Simonetti. E ele responde: é meio complicado admitir que assim seja, mesmo porque não há um tempo certo de vida quando reencarnamos. Biologicamente, o ser humano tem uma programação para viver 100 anos. Isso não significa que, se alguém morre num acidente aos 40 anos, deverá viver em sofrimento mais 60 anos. No mundo espiritual, até livrar-se da carga dos fluidos vitais que lhe teria sido injetada ao nascer. O fluido vital é um produto gerado pelo próprio funcionamento do corpo, não um combustível para determinada quilometragem existencial. Então é aquela questão, cada caso é o seu caso, não existe um padrão, né? Vai de acordo com cada indivíduo, né? Desde o aspecto do conhecimento, a vida que ele levou antes, né? E outras situações. Na questão 6, ele pergunta: qual o fator que pesa mais? A postura do suicida, se está dominado pelo desespero e pela revolta, orientado pelo orgulho, tenderá a prolongar a sua permanência ali, até, segundo a expressão da parábola do filho pródigo, cair em si e reconhecer a extensão da sua miséria moral, dispondo-se a buscar com sinceridade um amparo divino. Aí vem, justamente nessas entrelinhas, a figura do arrependimento, né? De cair em si mesmo e saber que existe um ser maior que dirige todas as coisas. E a ele, justamente,
buscar com sinceridade, como ele coloca aqui, né, com sinceridade, né, o amparo de Deus e dos amigos espirituais. É interessante o que Daniel coloca aí, Daniel e Tati. O arrependimento relativiza o tempo, com certeza, porque não só para os suicídios, mas para todos aqueles que partem para o mundo espiritual, seja suicídio ou não, né? O arrependimento é justamente a mola mestra para que a gente... É como se a gente se reconhecesse, caísse em si, né? Caísse em si e reconhecer que nós somos pequenos, né? E que existe um Deus que rege todas as situações, né? E o sentimento de arrependimento e de buscar encontrar o caminho da paz interior se coloca diante de Deus, vamos dizer assim, entre aspas, ajoelhado, né? Demonstrando ali a sua pequenez, mas na confiança de que, se Deus quiser, Ele pode ajudar aqueles que ali se encontram no arrependimento. Em uma outra situação vai ser muito difícil sair desse algo, porque a gente sabe que os dramas são conscienciais, né? E nós só vamos sair desses dramas conscienciais quando o arrependimento bater. Vocês lembram de André Luiz, né, que passou 8 anos no umbral, no momento em que ele se colocou diante de si mesmo e começou a fazer uma oração com todas as suas forças, com todas as suas energias que ali tinham, a ajuda veio, né? Então é essa postura esse exemplo nos dá justamente uma visão do que o arrependimento pode fazer para os suicidas, né? E é justamente essa questão, né, que o Daniel e Tati relembra aí. O arrependimento relativiza o tempo. Isso é verdade, né? Isso é verdade. Porque no momento em que nós nos arrependemos, nós estamos interiorizando justamente a nossa, vamos dizer assim, a nossa pequenez e a nossa significação diante de Deus. E a partir disso nós vamos de encontro a Ele, pedindo a ajuda que nós necessitamos. Vamos à questão 7. E como se faz essa avaliação? Muito interessante. Os espíritos atormentados desses vales, na espiritualidade, não estão entregues à própria sorte. Há benfeitores espirituais que os observam como médicos a acompanharem a reação de pacientes no manicômio. Quando percebem que estão em condições favoráveis, superados os desajustes mais acentuados, e o ânimo exaltado imediatamente os recolhe. Foi justamente o que aconteceu lá com André Luiz, quando ele se arrependeu e começou a fazer uma prece, reunindo todas as suas forças, e ali veio justamente a ajuda. É interessante o que Richard Simonetti coloca aqui, porque ninguém, em qualquer situação da existencial, não está desamparado. Nós estamos sempre em observação, né? Mesmo os suicidas lá nas regiões umbralinas estão sendo observados, porque no momento em que a atitude de arrependimento vem à tona e esse arrependimento seja sincero, eles vêm e resgata aquele espírito para começar os devidos cuidados. Guardam
a condição de doentes, essa é a última questão de hoje, sem dúvida. São doentes em estado grave. Necessitam de longos tratamentos que podem prolongar-se por anos a fio. Internados em instituições hospitalares especializadas no além. Ali médicos dedicados cuidam das sequelas perispirituais e dos desajustes mentais oriundos da morte provocada, né? Então, nós sabemos que o ato do suicida, ele danifica o seu perispírito. E muitas vezes vai precisar de reencarnações e reencarnações para que esse perispírito encontre o seu ajuste necessário. É por isso que muitas vezes, né, vamos dizer, se alguém cometeu o suicídio, vamos dizer, alvejando o crânio, ele vem com sequelas mentais, ou uma outra sequela qualquer naquela região, né? Porque é necessário, porque o perispírito se danifica. Como o perispírito é um modelo biológico, né, do corpo, né? Então reflete no corpo físico, na construção do corpo físico, justamente as sequelas do perispírito. Então é necessário muitas vezes várias reencarnações para que o perispírito se refaça novamente, né? E para que assim comece a sua caminhada evolutiva. É por isso que é muito importante todos nós termos os conhecimentos. Uma boa noite, a Gemílio Carneiro é um dos parceiros da TV Chico Xavier. É muito importante para o espírita ter o conhecimento do que é, o que envolve toda a situação do suicídio, né, para que possamos dar a ajuda necessária. O interessante da doutrina espírita é porque ela trata dos assuntos com muita clareza, com muita propriedade, né? Como Richard Simonetti colocou no capítulo de hoje, né? Situações que nós precisamos ter esse conhecimento para esclarecer as pessoas, que é justamente a questão do confinamento, né? Existem, né, regiões no plano espiritual onde os suicidas se estabelecem, né, de acordo, como ele colocou, com as suas mazelas. E o Luiz lembra justamente do Vale dos Suicidas, e se reportando ao Memórias dos Suicidas de Ivone A. Pereira, ela coloca justamente onde ela foi levada em desdobramento pelo seu mentor espiritual, seu guia espiritual, para aquelas regiões. E assim ela voltando, ela escreve o livro com muita propriedade. É muito interessante, é importante e prescindível que nós possamos ler aquele livro. E uma coisa interessante que Richard Simonetti colocou aqui: ninguém, mesmo os suicídios, não estão desamparados da espiritualidade. Todos estão sendo observados. E Ivone A. Pereira coloca lá justamente lá no livro Memórias do Suicida, o trabalho de Maria de Nazaré, a sua equipe de falange de espíritos trabalhadores no bem, que assistem ininterruptamente os espíritos que atravessam a porta através do suicídio, né? Para a gente ver como o Pai é misericordioso, né? E Maria se dedica com a sua equipe de falanges de espíritos superiores ao trabalho de resgates dos suicidas. Então ninguém está desamparado, né?
desde que chegue o momento do arrependimento sincero, como aconteceu lá com André Luiz, em nosso lar, onde ele tirou a força que ele tinha ainda para imprimir uma prece, e nesse momento veio a ajuda necessária, o recolheu para que fosse começados os primeiros socorros, os primeiros cuidados, né? E foi aí que lá em nosso lar que ele teve a consciência de que era realmente um suicida inconsciente, porque não só aquele que tira a sua própria existência, mas através de outros atos, do fumo, do vício, do falar, né? Os que não cuidam da própria saúde estão de alguma forma justamente matando o seu corpo físico, estão reduzindo a sua ação de viver, de agir aqui no plano físico, e são considerados como suicidas, né? E esses dramas de consciência revelam justamente a região em que nós vamos nos encontrar no outro lado, né? E quando vem esse arrependimento, que não vamos ficar eternamente no sofrimento, as equipes socorristas vão lá e resgatam. O que é importante para todos nós que estamos nos encontrando aqui, para assistir esse programa Alegria de Viver, é ter esse conhecimento, se aprofundar, estudar, e acima de tudo, a oração, quando fazemos para os nossos familiares, também reservar um tempinho para os suicidas, porque eles prescindem dessas orações. Lembram que eu falei no programa anterior, da experiência de Divaldo, onde ele tinha o costume de, às vezes, no jornal lendo, tinha um nome de um suicídio, ele anotava no seu caderninho, e passou 15 anos orando por aquele suicida. E mais tarde aquele espírito conta a Divaldo que no momento em que Divaldo estava orando, que ele observava uma luzinha lá longe, que era justamente o momento em que Divaldo estava orando, e naquele segundo todos os seus dramas conscienciais, porque vinham aquelas lembranças do seu ato ininterruptamente, e ali cessava naquele momento de oração, onde ele ia restabelecendo gradativamente as suas forças. Então é importante a oração, imprescindível, e para nós que temos esse conhecimento é um fator de caridade. Orar por aqueles que precisam mais do que nós. Então estas foram as lições de hoje do programa Alegria de Viver, que possamos, como os instrumentos do bem, fazer com que as pessoas que estão passando por estas dificuldades possam voltar à alegria de viver. O Daniel Itati coloca o seguinte fator: sabemos que obsessores muitas vezes formam plenamente, tomam plenamente através de uma possessão irresistível as rédeas da vida de uma pessoa, levando ao fatídico suicídio. Qual o grau de culpa de um e de outro? A culpa é maior para o obsessor ou para aquele que se permite ser obsediado? Bom, isso é uma questão muito interessante. Para encerrar o programa, nós vamos fazer alguns comentários em relação a essa questão. Nós temos o nosso livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio é considerado de forma muito eficaz pela espiritualidade. Nós poderemos até ser induzidos por espíritos que não nos querem bem para o ato do suicídio. Mas acontece que no momento de cometer o ato, eles se afastam e a decisão fica nossa. Eles podem até ter nos arrastado, nos influenciado para o ato do suicídio, mas naquele momento
a decisão é nossa, porque nós somos detentores do nosso corpo, das nossas decisões. Eles se afastam, e nesse afastamento nós podemos até voltar ao nosso nível de consciência e não cometer o ato, mas também poderemos. Aí vai existir a nossa culpa por ter escolhido a porta do suicídio, e aquele espírito também vai ter a sua culpa relativa, porque ele, vamos dizer assim, nos induziu para aquele ato. Mas o ato maior de culpabilidade é quem tomou a decisão para o ato do suicídio. De forma geral, é isso, né? É claro que cada caso, cada um tem a sua forma de ser trabalhado e julgado e ajudado no outro lado da vida, né? Não existe um padrão de acolhimento ou de sofrimento porque foi suicídio, então todos os suicídios vão ter aquele padrão de sofrimento, né? Existe uma regra geral, porque o suicídio não pode acontecer entre nós. Só a Deus cabe nos tirar a vida. Isso aqui é uma fatalidade. Só a Deus pode tirar, né? Então, que possamos trabalhar sempre no bem, no esforço constante para vencer as nossas más inclinações, né? Trabalhar para o bem e fazer a caridade, para que possamos, nesse ato, também fazer com que aqueles que não gostam de nós também sejam levados pelo nosso comportamento. E se não querem nos acompanhar, não vão conseguir ficar próximos a nós, por conta do nível de vibração, né? Nós vibramos nesse patamar, eles vibram nesse. Então não tem como acontecer justamente uma influência tão efetiva. Então, e nós temos já nesse nível evolutivo que nós estamos, nós temos um poder de livre-arbítrio muito grande, né? E esse poder de livre-arbítrio que nós temos hoje vai ser nos cobrado por nós mesmos, pela nossa consciência, né? Pelas nossas consciências. Assim sendo, estamos encerrando mais um programa Alegria de Viver. Agradecemos a colaboração dos irmãos. Isso é muito importante, é interessante, porque não é o nosso desejo fazer um trabalho de estudo unilateral, né? Então, quando há essas colaborações, é muito importante, porque o estudo se torna dinâmico, né? Nós aprendemos mais. É claro que quando surgir algo que eu não esteja seguro naquele momento, não esteja sabendo, eu vou dizer que eu não sei, que eu vou fazer a pesquisa, verificar, e no próximo encontro, no próximo programa, nós retornaremos a debater aquele assunto. Ok? Combinado? E a Mônica falou de uma questão interessante. Pois é, mas isso não é justo, porque a cabeça, quando está quente, comete loucuras. O trabalho da doutrina espírita é justamente fazer com que haja uma prevenção em relação a essa questão. Se nos deixamos levar pelas problemáticas da vida, aí é uma situação que deve ser analisada. Mas claro, como falamos, cada caso é um caso que é visto no outro lado da vida. Por isso que nós não nos cabe julgar, né, a quem cometeu o ato de suicídio, porque só a eles vão, no outro lado da vida, ter as possibilidades necessárias de entender o seu ato e, no momento do arrependimento, receber o acolhimento e começar a receber as orientações, começar a tomar a consciência do que ele praticou para si mesmo. Assim sendo,
Que o Mestre Jesus, os espíritos amigos possam abençoar cada um de nós, o lar de cada um, os nossos familiares, os lares vizinhos, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil, o nosso planeta que está necessitando de paz, aqueles que se encontram nos presídios passando por dificuldades, provações terríveis, merecem a nossa misericórdia, a nossa prece. Os que se encontram nos leitos de dores, passando expiações e provações, os que se encontram nos hospitais nesse momento, as crianças que se encontram nos abrigos, necessitados de amor, carinho e encaminhamento na vida. Os nossos dirigentes governamentais também precisam de preces da nossa misericórdia e da misericórdia de Deus, porque eles ainda não têm a consciência de vida da responsabilidade que têm em suas mãos. E para que o orgulho, a vaidade, outros sentimentos não façam moradia em seus corações e as decisões sejam tomadas de forma pessoal. Muito obrigado, meus amigos. Às 22 horas retornaremos com o Momento com Chico Xavier. E que Deus, como Daniel e Tati colocar agora, abençoe a todos nós. Muita paz, muita luz. E às 22 horas, com o Momento com Chico Xavier, retornaremos. Fica um pouco com Tim Vanessa, com a música Aos Pés